Olá, sou Michel Araújo. E eu sou Lilian Cabral. Vamos falar do Palmeiras. Então vamos direto aqui do nosso estúdio a um debate do jogo entre Palmeiras e Vitória. Olá, hoje vamos mergulhar numa daquelas vitórias que, sabe, vão muito além do placar. Foi um 5-1 do Palmeiras sobre o Vitória logo no comecinho do Brasileirão de 2026. Mas a gente está aqui para ir além do óbvio, né? Temos uma análise bem detalhada do jogo e o ponto central é que essa goleada significou o resgate de duas virtudes importantíssimas para o time. Então a nossa missão hoje é entender o que de fato o Palmeiras recuperou e o que essa atuação diz sobre o resto da temporada. Exatamente, porque olha, uma goleada assim pode enganar, né? Às vezes é só um dia bom ou o adversário que estava muito frágil. Mas o que me chama a atenção na nossa fonte é o foco no como. Como os gols aconteceram, como o meio de campo se portou. É aí que a gente encontra as pistas mais importantes. Vamos ver se foi um brilho para empolgar de verdade ou só fogo de palha. Perfeito. Então, vamos começar pela primeira virtude que o time resgatou, a bola parada. Uma arma que sempre foi a cara do Palmeiras, mas que andava meio sumida, né? E como voltou? Voltou de um jeito que definiu o jogo logo de cara, no primeiro tempo. Os dois primeiros gols saem daí. É verdade. Primeiro, aos 23 minutos, é quase um cartão de visitas. Escanteio que o Andréas Pereira cobra. E o Murilo sobe lá no terceiro andar. Exato, mais que todo mundo. A bola ainda desvia, mas não importa. A origem é essa jogada que parecia que todo mundo já tinha manjado e de repente volta a ser letal. E o que eu senti de diferente, sabe? Não foi só a cobrança, parecia ter uma inteligência ali na movimentação. Você tocou no ponto. E o segundo gol, que sai 5 minutos depois, só confirma isso. Uhum. É uma falta lateral, Andréas na bola de novo, a defesa do Vitória tira, mas a bola fica viva ali na entrada da área. Aí o Murilo, muito esperto, ajeita de cabeça para trás para a pequena área e quem aparece de surpresa? O outro zagueiro, Gomes. O Gustavo Gomes. Para finalizar, isso não é sorte, isso é um padrão. É um time que treinou aquilo, que sabe o que fazer. E tem um detalhe na análise que eu achei incrível. Diz que o próprio Andréas vinha alertando os companheiros sobre como se posicionar. Sim. Isso muda tudo, não é só o técnico gritando. É um jogador em campo agindo quase como um treinador. Sem dúvida. Isso mostra um nível de sofisticação tática que a gente não costuma ver. Os jogadores não são só peças num tabuleiro, eles estão pensando o jogo. A liderança do Andréas vai além da bola no pé, é na organização. E aí quando você tem zagueiros que finalizam como o Murilo e o Gomes... Vira uma arma quase indefensável. Exato. Eles transformaram a área do Vitória num parque de diversões particular. Tá, mas deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Essa eficiência toda na bola parada não foi um pouco facilitada pela fragilidade do Vitória? A gente tá falando de um time que brigou para não cair no ano anterior. É uma pergunta ótima e a gente precisa considerar isso. Sim, a defesa do Vitória não é, digamos, a mais organizada. Certo. Isso ajudou, mas o mérito do Palmeiras está na execução. A precisão na batida, o tempo de bola dos zagueiros, a forma como ocuparam os espaços, isso funciona contra qualquer um. O que esse jogo fez foi, reinstalar a confiança do time nessa jogada. Agora eles sabem que mesmo num jogo difícil, truncado, eles têm essa chave para abrir o placar. Isso para um campeonato longo é gigantesco. Entendi. Então a bola parada foi a ferramenta para quebrar a resistência. E isso me leva direto para a segunda virtude que o artigo aponta, a construção de pé em pé. Porque depois de abrir o placar, o time não tirou o pé. Pelo contrário, parece que ficou mais calmo, mais solto para jogar. E essa segunda virtude, para mim, é até mais importante para o longo prazo. Ela mostra a identidade que o time quer ter. No final do ano passado, às vezes o Palmeiras parecia muito apressado, sabe? Dependendo daquela bola longa, da correria. Faltava um pouco de pausa. E essa pausa tem nome e sobrenome, Andréas Pereira. É impressionante como o meio-campo inteiro muda com ele ali. Ele é um maestro. O ritmo do jogo passa por ele. E o terceiro gol é a prova cabal disso. É a obra-prima que ilustra essa virtude. Ah, aquele gol foi lindo demais. A jogada toda, já no finzinho do primeiro tempo, o Piquerez avança, ele não cruza de qualquer jeito. Ele busca a tabela. E ele tabela com quem? Com o Andréas. E que devolução do Andréas. Aquele passe de letra. Foi de uma classe, de uma visão de jogo que desmontou a defesa inteira. É a cereja do bolo.
Porque depois do passe, o Piquerez também tem a calma de levantar a cabeça e achar o Maurício entrando na área para fazer o gol. Olha a qualidade em todas as etapas. A progressão, a tabela, o recurso genial e a finalização de quem chega. Isso é o oposto do acaso. É futebol pensado. Fica claro que a volta dele de lesão não é só mais um jogador bom no time. É como se ele reinstalasse o sistema operacional. Exato. É a melhor definição. O time volta a ter paciência, a gerar a bola, a achar espaço onde não parece ter. Isso contagia o resto, né? Com certeza. O Alan joga mais livre, o Maurício se sente à vontade para pisar na área. A presença dele eleva o nível de todo mundo. Por isso que a análise fala que ele foi o motor do time. Não é exagero nenhum. Ele participou diretamente de 4 dos 5 gols. É uma influência absurda. Então, já vimos o time mortal na bola parada e construindo com paciência. Mas a goleada foi além. O segundo tempo mostrou outra arma: os chutes de fora da área. E é isso que diferencia um time bom de um time que vai brigar pelo título. A imprevisibilidade. Se o adversário se fecha todo, o Palmeiras mostrou que tem gente que resolve de longe. O quarto gol, o do Alan, que pintura. A descrição do lance é ótima. Ele pega a bola na direita e todo mundo espera o cruzamento, né? Mas não, ele corta pra dentro, limpa a marcação e solta um foguete de canhota. A bola faz aquela curva, golaço. É um gol de confiança pura. Confiança individual que vem da confiança coletiva. E para não restar dúvida, o quinto gol também vem de um chute de longe. O Andrés, sempre ele, acha o Ramon Sosa. E ele arrisca. Ele arrisca. A bola desvia, é verdade, mas a intenção, a atitude de chutar de fora já estava ali. Mas, de novo, o contraponto. Essa liberdade toda para chutar não é um luxo que você tem quando já tá ganhando de 3-1 contra um time que já pareceu ter desistido. Sua observação é perfeita. O contexto do jogo muda tudo. Num jogo tenso, 0-0, talvez o Alan não arriscasse aquele chute. No entanto, o que essa partida faz é colocar essa carta na mesa. O Abel Ferreira agora sabe que pode usar esse recurso. E os adversários também sabem. Então, mesmo sendo contra o Vitória, essa demonstração de força cria uma nova ameaça tática que o time pode usar lá na frente, em jogos bem mais importantes. Faz todo sentido. É mais uma arma no arsenal. Mas olha, nem tudo foi perfeito. Em meio a tanto elogio, a nossa análise também acende um pequeno sinal de alerta. E ele fica lá atrás, debaixo das traves. A noite do goleiro Carlos Miguel não foi das melhores. Pois é. E esse é um ponto que a comissão técnica não pode deixar passar, mesmo com 5-1 no placar. O gol que o Palmeiras sofreu, tudo bem, foi um belo gol do Vitória, indefensável. Mas não foi esse o problema. Foram outros lances. Exato. Teve uma saída errada do gol logo no começo do segundo tempo, que ele foi muito adiantado e o Kelvin teve que salvar a bola quase na linha. Eu lembro desse lance. Foi um susto completamente desnecessário. Poderia ter virado um 3-2 ali. Exatamente. E além dessa saída, teve outra bola que ele foi para encaixar e soltou na área. Foram momentos de hesitação. A chuva pode ter atrapalhado? Pode. A falta de ritmo? Também. Mas, sabe, para um goleiro de time grande, são erros de concentração. O 5-1 acaba escondendo isso, mas um 0-0, um erro desses custa um campeonato. É um bom lembrete de que, mesmo na melhor das atuações, sempre há o que melhorar. E falando no futuro, o que essa vitória significa na prática, onde ela coloca o Palmeiras e qual o peso dela para os próximos jogos. Bom, em termos de tabela do Brasileiro, ainda é muito cedo, né? Segunda rodada. O resultado deixa o Palmeiras em segundo com 4 pontos. Mas o impacto mais importante talvez nem seja no Brasileiro agora, é no Campeonato Paulista. Ah, claro, porque o próximo jogo é um clássico. Um derby contra o Corinthians, na casa deles. E não existe nada melhor do que chegar para um clássico depois de uma goleada de 5-1. A moral do time vai para o teto, jogadores como o Andréas, o Allen chegam com a confiança lá em cima. Essa vitória foi um combustível potentíssimo para um dos jogos mais importantes da temporada. E só para a gente registrar, a escalação que o Abel usou, considerada ideal, foi com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, o meio-campo com Marlon Freitas, Andréas, Maurício e Alan, e no ataque, Flaco e Vitor Roque.
é um time muito forte no papel. E que nesse jogo se mostrou muito forte na prática também. Bom, então, para a gente amarrar a conversa, vimos uma goleada que foi muito mais que um resultado. Foi sobre um time se reencontrando, né? Com a bola parada letal, com a construção inteligente. Tivemos o maestro Andréas Perena com uma atuação de gala. E fica esse pequeno ponto de atenção lá no gol. O que eu acho fascinante é o recado que o time passa. Não foi uma vitória sofrida, foi uma demonstração de força de repertório. Marcar de cabeça, de jogada ensaiada, com passe de letra, com chute de fora, é mostrar para todo mundo que esse time tem muitas formas de ganhar um jogo. E fazer isso logo na segunda rodada, sabe, estabelece um padrão bem alto. E para fechar, vou deixar uma reflexão que ficou na minha cabeça por causa daquele detalhe do Andreas. O texto diz que ele orientou os companheiros no posicionamento. E isso me faz pensar. Além do talento, além da tática do treinador, até que ponto essa liderança, essa visão de treinador de alguns jogadores dentro de campo não é um verdadeiro diferencial invisível para o sucesso de um time numa temporada inteira?